Bem, depois de alguns dias desse mês de julho, de recesso, o nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel, retorna agora e a gente pretende que a cada 15 dias um novo texto venha fazer parte desse nosso estudo, dessa nossa reflexão, desses nossos minutos com Emmanuel. E hoje a gente volta com um tema muito bonito do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 75, Libertemos. Esse texto o Emmanuel escreveu, ditou para o Chico, a partir do capítulo 11, versículo 44 do Evangelho de João. Naquela história do Lázaro, de ressuscitar o Lázaro, de tirar o Lázaro da sepultura, o Emmanuel pegou apenas esse versículo. Disse-lhes Jesus, desatai-o e deixai-o ir. A gente já começa, primeiro porque o Evangelho é simbolismo puro, né? É uma linguagem espiritual, está falando para o Espírito. É o espírito da letra, por que o Paulo falava para a gente observar. Não adianta querer olhar ou ler o Evangelho apenas literalmente. E o Emmanuel tem essa condição, né? Ele facilita a nossa vida quando ele traz abordagens espirituais e simbólicas do Evangelho. E em nenhum momento ele é taxativo, ele traz abordagens, às vezes até mais de uma abordagem sobre o mesmo versículo. Porque em cada momento serve para o espírito de alguma maneira. E nesse caso, o Emmanuel trouxe o texto da passagem do Lázaro. E olha que coisa curiosa, Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir. O primeiro compete a quem estava lá, desatai-o. Quer dizer, tira o que está amarrado em nós do Lázaro. Desatai-o, desamarra. A gente lembra que o costume da época, eles sepultavam enfaixados, né? E o Emmanuel usa esse simbolismo também. Tirai as faixas, né? E deixai-o ir. Olha que no segundo momento do versículo, não compete a nós, deixai-o ir. Nós vamos desatar aquilo que nós prendemos do Lázaro em nós, seja mágoa, seja ressentimento, seja o que for, a gente costuma amarrar pessoas em nós, e desatar essas pessoas liberte essas pessoas. Saia dessa escravidão de trazer pessoas amarradas dentro de nós, atadas dentro de nós. Desatai-os. Mas depois que a gente desata, a gente não vai dizer o destino da pessoa. A gente não vai mais dizer o que é para ela fazer, o que não é para ela fazer. A gente não vai humilhar, a gente não vai tripudiar. A gente não vai exigir desculpa disso, desculpa daquilo, fazer isso, fazer aquilo. Deixa que ele vai, né? Desatai-o e deixai-o ir. Deixa que ele decida, deixa que... Aí viver as próprias experiências. Cabe a cada um vivenciar, experimentar, né? Esse tempo, essa encarnação, viver as próprias experiências. Então a gente desata de nós mesmos essas pessoas e elas vão seguindo o caminho delas. Mas agora fala mais coisas. Mas a gente pegou alguns pequenos trechos de alguns textos que falam também desse assunto. Tem uma publicação da FEB, de 2005 ainda, O Espírito Consolador ou os Nossos Destinos. Olha o que é dito nesse... A gente está Evangelho por Emmanuel, para mim tudo foi Emmanuel que disse. Olha o que está dito nesse livro, nesse trecho. O esquecimento é túmulo para o nosso passado. Então, o passado já vem por mim, nos meus atos, nos meus pensamentos. Eu não preciso ficar preso, atado a uma ofensa que alguém me fez no passado, a essas coisas. Atar pessoas a mim do passado. Então, esquecer é túmulo. É a morte desse passado, é a morte dessa imperfeição, porque é túmulo. Então, o esquecimento é isso. Porque assim, dessa forma, esquecendo dessa forma, desatai-o, e esse desatar, que é o esquecimento, que é o túmulo do passado,
Porque assim se nos torna mais possível esse nosso trabalho, obrar, como ele diz, né, com mais liberdade e coragem. Porque quando a gente desata, pessoas que a gente atou, que a gente amarrou, que o nosso ciúme, que o nosso ódio, que o nosso ressentimento que fez com que a gente amarrasse a nós, quando a gente desata isso, a gente consegue viver, cumprir o nosso papel, trabalhar, viver a obra com mais liberdade e coragem. Porque o ódio tira a minha liberdade. O ressentimento tira a minha liberdade. Quando Paulo diz para a gente, tudo faças sem contenda e sem vanglória, ou nada faças por contenda ou por vanglória, a contenda me deixa atado ao passado. E a vanglória também. Eu que fui visto assim ou assado, agora quero mostrar que eu estou por cima. Então, tanto a contenda quanto a vanglória mostra que eu estou atado a algum outro momento do passado. Eu não estou livre. E olha o título que ele deu ao texto. Libertemos. Então essa libertação é quando a gente consegue desatar. Porque quando a gente desata essas pessoas dessas formas, né, e esse passado, a gente consegue viver o nosso trabalho, cumprir o que nos cabe, com mais liberdade, com mais coragem, desembaraçados, porque, olha, essas faixas que nos ataram, nos embaraçam, e a gente fica embaraçado a essas faixas, e a gente não fica livre. A gente vai agir ou por contenda, ou para descontar alguma coisa, ou por alguma razão, ou para mostrar que eu sou bom. A gente perde a liberdade. E isso nos aprisiona. Isso é obstáculo. E com esse obstáculo a gente não consegue fazer o que nos cabe. É bonito, né? A gente pegar um texto desse e ver o Emmanuel trazendo interpretações tão bonitas. E no primeiro parágrafo do texto de hoje, o Libertemos, que está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 75, o Emmanuel já começa dizendo que é importante pensar que Jesus não apenas tirou Lázaro da sepultura, trazendo de volta à vida, restituindo essa liberdade, né? Ele diz, desatai-o e deixai-o ir. O companheiro que voltou à vida deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Quando a gente desata o Lázaro, a gente tira do Lázaro tudo aquilo que estava amarrado a ele. Todos os seus ressentimentos, as suas mágoas. O que é isso? Isso é entendimento, isso é libertação, isso é compreensão, isso é aproveitar uma nova oportunidade de uma nova encarnação, que ele foi trazido da morte para a vida, então ele ressurgiu, ele ressuscitou, né? E nesse momento ele tinha ou deveria aproveitar a oportunidade e desatar desse passado e seguir atendendo às próprias experiências, às próprias necessidades, fazendo aquilo que cabia a ele. Porque essas outras coisas me embaraçavam e eu não conseguia cumprir a vontade do Pai. Porque eu ficava cumprindo a minha vontade, que era a vontade de vingança, que era a minha mágoa, que era meu ressentimento, que era meu isso ou meu aquilo, que era meu orgulho, seja, qualquer sentimento imperfeito que eu estava atado a ele. Desatar tem a ver com isenção, tem a ver com liberdade. Olha como a gente vai mergulhando nisso. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 14, ele fala: o esquecimento do passado é condição indispensável, não se dispensa o esquecimento do passado, de toda prova e de todo progresso, para eu ser bem-sucedido na prova e para que eu tenha o progresso, eu tenho que, como condição indispensável, que desvencilhar desse tipo de passado, das minhas imperfeições. Quando eu volto à vida, quando eu reencarno, eu não trago em mim, que eu sou esse ser imperfeito, eu não trago todas as minhas imperfeições,
eu não trago as minhas experiências, embora com aquele esquecimento que a gente já estudou dentro da doutrina espírita, esquecimento do passado, porque se a gente não esquecesse, a gente não ia conseguir fazer nada mesmo. Então esse esquecimento do passado, que vem de uma encarnação para outra, a gente pode ter ele de um dia para o outro, encarnado. Eu posso deitar com o coração magoado, trazendo mágoa, ressentimento de alguma ou outra pessoa, ressentido, magoado, raivoso e etc. E posso pensar, refletir e desatar. Eu vou viver com essa pessoa amarrada a mim, eu próprio amarrar essa pessoa a mim. A todo momento eu vou lembrar dessa pessoa para sentir raiva. Eu vou reviver, eu vou ressentir, eu vou sentir novamente aquela ofensa. A todo momento eu vou sentir novamente aquela ofensa. Por que eu tenho que sentir novamente aquela ofensa? Porque eu senti novamente aquela ofensa, essa ofensa vai me desvirtuar da prova e vai me desvirtuar do progresso que eu deveria fazer. Porque ela vai alterar a minha conduta. Eu não vou ser isento, eu não vou ter a liberdade necessária para agir diante daquela pessoa na forma como eu deveria. Jesus, depois da negação de Pedro, ele voltou, apareceu para eles depois da ressurreição, ele trazia alguma mágoa? Ou ele desatou? Jesus não amarrou Pedro a ele, não amarrou Judas a ele. Quando Jesus viu Madalena, o passado de Madalena não estava amarrado a ela. Jesus admitia que todo mundo pode recomeçar, porque ele desatava as pessoas daquilo, das suas experiências. Isso é compreensão, isso é oportunidade, isso é perdão. E a gente não consegue desatar, porque a gente fica preso a essas nossas imperfeições de toda ordem. Seja um mero ressentimento, uma mera mágoa, a qualquer outra imperfeição que eu trago dentro do espírito, que sou eu, há várias encarnações. Eu não consigo me desatar, me libertar daquela imperfeição. O nosso passado guarda manchas e nódoas. Se eu não desatar, eu vou viver as consequências e vou agir inspirado nessas manchas e nódoas. Sabe aquelas vinganças que não têm fim? Famílias que se agridem sem fim? Um mata o outro, depois o outro vinga matando o outro, depois o outro vinga matando o outro. Alguém, em algum momento, vai ter que interromper isso. Quem vai interromper? Quem conseguir desatar. Quem conseguir desatar aquele ressentimento, quem conseguir desatar aquele ódio. Porque se a gente não desatar, vai ser olho por olho e dente por dente. E a gente vai viver de vingança em vingança. A gente vai viver de uma maneira muito complicada. A gente vai viver as nossas imperfeições, impedindo e atrapalhando a nossa prova, que a gente veio para cumprir, e o nosso progresso. E tanto a nossa prova quanto o nosso progresso é a vontade do Pai em nossa vida. E a gente fala todo dia que seja feita a vossa vontade. Então, que seja feita a vossa vontade é que eu seja isento o suficiente, que eu tenha liberdade suficiente para viver a minha prova e para lutar pelo meu progresso. E renascer é reencarnar. Só que reencarnar é uma existência e renascer pode ser um dia, pode ser um momento, de um momento para o outro. É o cair em si. Quando o filho pródigo cai em si, ele pode estar renascendo. De um dia para o outro eu posso renascer. Um fato na minha vida pode me fazer renascer. Eu posso enxergar melhor a vida, as coisas, e eu posso renascer. Voltando para o texto, o Emmanuel diz, também nós, olha, Emmanuel traz agora para o campo individual. Também nós temos no mundo da própria alma, eu trago dentro de mim, aqueles que tombam na fossa da negação, aqueles que morreram para mim. Quem morreu para mim? Aqueles que me ofenderam, aqueles que me magoaram, aqueles que me chatearam, aqueles que me decepcionaram, aqueles que não corresponderam à expectativa que eu tinha, às cobranças que eu fazia, aqueles que não foram aquilo que eu tinha determinado para eles serem. Olha só, tudo isso
no meu mundo, no mundo da minha própria alma, eu amarro essas pessoas, eu ato essas pessoas. E essas pessoas passam a ser os meus mortos, que eu trago dentro de mim. Então eu trago esses mortos. E Emmanuel continua. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças, os que nos lançam ao abandono. Ele citou vários exemplos, né? Vários exemplos. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças, os que nos lançam ao abandono, assemelham-se a mortos no nosso sentimento, nas nossas recordações, nas nossas agoniadas recordações, como ele diz. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Lembrá-los atados a nós, atados ao nosso ódio, atados ao nosso ressentimento, atados à nossa mágoa, é mexer em nossas feridas. E a ferida é nossa. Então, esse ódio, a ferida está em mim. Se eu desatar, eu curo também a minha ferida. Mas Emmanuel vai adiante, que ele fala que só libertar é pouco. É preciso que eu faça alguma coisa, para que ele não se sinta preso a mim. Olha que coisa curiosa. São duas coisas. O meu sentimento que prende essa pessoa a mim, e o sentimento que eu causo nele, que faz ele ficar preso a mim, pela culpa, pelo remorso ou pelo que for. A gente adora isso. A gente adora cobrar das pessoas e a gente fica feliz quando a gente percebe que eles sentem remorso por alguma coisa que fizeram pra gente. A gente quer descontar, a gente quer fazer alguma coisa para que eles sintam realmente que erraram conosco, que fizeram alguma coisa. A gente quer... Isso é vingança. Isso é vingança. Então são dois momentos. O primeiro momento é que eu consiga desatar essa pessoa de mim. E no segundo momento, se eu fizer o bem a ela, não somente desatar, mas se eu fizer o bem a ela, eu consigo que ela seja desatada da culpa, ou do remorso, ou de algum sentimento que ela porventura tem em relação ao mal que possivelmente ela tenha feito a mim. E é isso que o Emmanuel está raciocinando agora. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Por isso, desatai-o e deixai-o ir. Quando Jesus falou que vim para que tenham vida e vida em abundância, o que ele falou? Vim para que tenham mortos e mortos em abundância? A gente vai vivendo e guardando em nós mortos. Nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de amizade. Quantos mortos nós temos amarrados a nós? Mortos que estão aí perambulando e que a gente traz amarrados a nós, que a gente não consegue desatar, e a gente faz de tudo para que eles sintam também culpa, remorso, qualquer coisa. A gente quer que eles também morram por eles próprios. E Emmanuel continua no texto. Para que nos desvencilhemos dessas angústias, é preciso que a gente retire essas pessoas do coração, da raiva, da mágoa, e que a gente devolva essas pessoas à existência. Desatai-o e deixai-o ir. Aí ele diz, não basta, aí que ele quer que a gente faça alguma coisa a mais. Não é só libertar de nós. É preciso que a gente dê um passo adiante para que eles próprios se sintam libertos. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles para que se desagrilhoem. Quando Jesus volta e aparece lá para o Pedro e aparece para o Judas e fala paz esteja convosco e começa a ajudar e etc. O que ele está fazendo? Ele mostrou que ele não trazia essas pessoas amarradas a ele e também que ele não queria que essas pessoas ficassem amarradas. Ele não queria que Judas ficasse amarrado ao remorso, não queria que o Pedro ficasse amarrado à culpa. O Pedro necessitava daquela lição, o Judas necessitava, e todo mundo, cada um necessita das suas lições, não para morrer de remorso,
mas para aprender e para continuar o seu próprio destino, a sua própria luta, aprendendo com as experiências, não afundando nas experiências, não vivendo os remorsos e a culpa e as mortes das experiências. Então a gente pode libertar a nós das pessoas que nos ofenderam e a gente pode libertar as pessoas das ofensas que elas nos fizeram. São duas libertações. Aí Emmanuel continua: nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento. A gente gosta de fazer os dois. A gente condena e a gente quer que eles sofram a culpa, o remorso e etc. Então, nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Você está livre. Desatai-o. Deixai-o ir. Siga. Siga e seguindo, conte comigo para o que precisar. Aí o Emmanuel continua: aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, se eu não tenho culpa, se eu não me deve nada, tá tudo certo, eu já esqueci, esqueça também, não fica sentindo essa coisa, se eu não me ofendeu, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo beleza. Então aqueles que nós conseguimos libertar de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, então a gente vai ou perdoar ou condenar? Não é nosso papel julgar, nem condenar, nem perdoar. Qualquer escândalo que eles cometeram, a ligação deles é com a lei divina. Eu não sou a lei divina. Eles não vão responder a mim o escândalo deles, se eles fizeram qualquer coisa. A mim cabe o perdão, a mim cabe a compreensão, a mim cabe o auxílio. E entrego a Deus, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Aqueles que nós libertamos dessas obrigações, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Mais cedo eles compreendem o erro que eles cometeram. Porque se a gente ficar espezinhando, alfinetando, cobrando, a reação que eles vão ter disso não é uma reação de compreensão. Vai continuar aquela relação de ódio, aquela relação de vingança, aquela relação de mágoa, aquela relação de ofensa. É o sentimento de perdão e de auxílio que vai fazer com que esse sentimento modifique o seu coração. E com isso a gente auxilia essa pessoa a voltar mais depressa para a compreensão. Aí ela própria pode compreender que fez alguma coisa que não deveria, mas isso é questão dela. E um outro texto que também eu separei para comentar esse mesmo assunto é do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão. Pequeno trecho. Olha só. A liberdade, por excelência, é adquirida pela consciência do bem no reto culto do dever. Quanta coisa o Espírito Manuel Filomeno de Miranda disse nessas duas linhas. Primeiro que a liberdade, por excelência, ela não é um presente, ela não é uma concessão, ela não é uma coisa fácil, ela é adquirida, e adquirida por aquele que vai usufruir da liberdade. É luta, é trabalho, é esforço. Mas que tipo de esforço, que tipo de trabalho? Ela é adquirida por onde? Pela consciência do bem. Consciência do bem é o quê? Compreensão da lei divina. Pela consciência do bem no reto culto do dever. É só compreender a lei divina? É compreender a lei divina e agir de acordo com a lei divina. Então, aí sim mora a liberdade. A liberdade mora na minha consciência. Eu vou adquirindo conhecimento da lei divina, que a própria doutrina espírita diz que a lei divina está escrita na consciência de cada um. Então eu vou adquirindo essa liberdade, porque eu vou adquirindo consciência da lei divina, e na medida em que eu vou adquirindo essa consciência do bem, que é da lei divina, que é aquilo que é de acordo com a lei divina, e vou agindo de acordo com o dever, cultuando aquilo que eu devo. Olha, o culto do dever. Eu cultuo fazer aquilo que eu devo.
eu não cultuo fazer aquilo que eu quero. É diferente. Nós aprendemos a cultuar aquilo que a gente gosta, a cultuar aquilo que eu quero. E aí é uma novela para a gente aprender a cultuar aquilo que eu devo. Sair do que eu quero e passar para o que eu devo é um salto de consciência. E esse salto de consciência é um salto de liberdade. Também tem uma publicação da FEB antiga, Filosofia Espírita da Educação e suas consequências pedagógicas. Mas olha só que interessante. Foi a publicação da FEB, de 93. Liberdade interior, íntima, né? Liberdade interior é o poder de fazer o que se deve. Então a liberdade interior não é o poder de fazer o que se quer. É o poder de fazer o que se deve. E quem vai me dizer o que eu devo? É fulano, fulano, fulano? Não, quem vai me dizer o que eu devo é a minha consciência. Por isso, compreender é ampliar essa consciência e eu vou adquirindo mais deveres. E eu vou cultuando esses deveres, como disse Manuel Filomeno de Miranda. Então, a liberdade interior é o poder de fazer o que se deve pelo império do espírito ou da razão. Pelo império do espírito ou da razão. Quando é o império do espírito? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí é o império do espírito ou da razão sobre as paixões e inclinações. As paixões e inclinações representam aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Representam as minhas tentações. Não representam aquilo que eu devo. Aquilo que eu devo é vencer essas tentações. Então quem vai ter que imperar? O espírito da razão sobre a paixão. O espírito da razão, a razão vem na compreensão, vem do entendimento. Isso é mais importante do que a paixão. A paixão é aquilo que eu quero. E essas inclinações inferiores. Equivale a uma progressiva conquista do espírito. Essa ampliação da consciência, essa ampliação do dever, equivale a uma progressiva conquista do espírito. Então a gente fica querendo ir para o céu, ir para não sei para onde, querendo ver Deus, querendo ver não sei o quê, e a gente faz o que para isso? Não é? O que eu faço? Essa luta muito grande, que acaba sendo essa luta interior, essa luta esse combate interior que o Paulo de Tarso se referiu tão bem. É uma progressiva conquista do espírito que vai a duras penas, preenchendo de perfeições os seus vazios estruturais. Olha, a duras penas eu vou preenchendo de perfeições, porque estão na consciência, eu vou preenchendo de consciência os meus vazios estruturais, porque a minha estrutura é imperfeita. A minha estrutura é daquilo que eu quero, não tem liberdade, eu sou escravo daquilo que eu gosto. Olha que salto que é esse libertemos, né? E aí o Emmanuel conclui no texto de hoje: se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, se alguém morreu para mim por quê? Porque me ofendeu ou qualquer coisa, ajuda-o a refazer-se para o bem. Em vez de descontar, em vez de, me ofendeu, vai pagar caro, comigo é diferente, não sei o quê, é isso que a gente aprendeu a vida inteira. Apanhou, tem que bater, sabe? A gente aprendeu isso, nós fomos educados assim. A gente foi educado a bater e depois rezar. Então, se alguém morreu para mim, caiu na morte do mal diante de mim, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Desatá-lo de qualquer constrangimento. Eu adoro que ele sinta culpa. Eu adoro que ele sinta remorso. Eu estou atando ele a esse constrangimento. Eu estou atando ele a esse sentimento de culpa, de remorso, de maldade. Eu adoro isso. A gente gosta disso. Não é fácil. Texto muito bonito para a gente retomar nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. E Palavras de Vida Eterna, capítulo 75, Libertemos.
Liberdade é luta, é trabalho, é conquista. Que Deus nos abençoe.